Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Hoje vamos tentar terminar a introdução à filosofia do Cardeal Mercier. Não sei se a gente vai conseguir fazer as duas partes que tem para fazer, que é a função da filosofia e sua relação com a fé, e os traços distintivos da filosofia de São Tomás. Mas antes de tudo, lembra de curtir aí, comentar, compartilhar, e se você puder ajudar a gente no tipo para um ponto aí, tá o link na descrição, eu agradeço. Então, vamos pro. O Cardeal Mercier fala assim: a capacidade de abstração confere ao homem sua maior dignidade perante o animal, né, a besta, né? Igualmente, as ciências filosóficas, sendo mais abstratas que as particulares, são mais dignas. Isso acho que mais ou menos já tinha ficado claro ali no primeiro vídeo, né? Para Aristóteles, as ciências gerais são mais ciência, né? São mais científicas que as particulares, porque conhecendo o geral, conhecemos em alguma medida todos os casos particulares que o compõem. Uma afirmação interessante. A ciência geral é mais racional, pois começa dos primeiros princípios e nos permite conhecer pelas causas. Então acho que isso já tinha mais ou menos ficado claro no primeiro vídeo, né? Aí ele começa a falar então da relação da filosofia com a doutrina revelada. A filosofia está subordinada aos ensinamentos revelados não formalmente, né? Estão subordinados, mas não de uma forma formal, mas materialmente, isto é, uma subordinação não positiva, mas negativa. O que ele quer dizer com isso, né? A filosofia possui sua existência própria como ciência, ela tem por si mesma seus princípios de pesquisa e demonstração, seus métodos, sem devê-los à revelação ou à teologia. Então, os motivos, acho que eu pulei alguma coisa aqui no meu resumo, mas ele continua, eu vou explicar se não ficar muito claro. Os motivos de assentimento são diferentes. Na filosofia e nas ciências naturais é a razão intrínseca, isso é, a relação entre os princípios que regem o objeto e as conclusões. Já no caso da doutrina revelada ou da teologia, o motivo de assentimento é a autoridade do próprio Deus, autor da revelação. O Cardeal Mercier faz uma nota explicando também, né, a questão da igreja, do magistério, da infalibilidade papal, né, apesar de que eu ouvi falar que ele não tinha, em privado, ele tinha certas dúvidas quanto à infalibilidade papal, que foi muito. Eu sou a favor, claro, né, mas na época causou muita polêmica, né, e o Papa acho que também quis explicitar isso porque acho que tinha muita gente trazendo kantismo, hegelianismo, liberalismo para dentro da igreja e o Papa trouxe a infalibilidade papal para poder falar infalivelmente, né, contra. É claro que sempre houve, né, a infalibilidade papal, né, esses dogmas não são criados do nada, né, mas isso aí é uma digressão, né? Então, só para falar que o Cardeal Mercier deixa isso, não faz uma pequena explicação a respeito disso, né? Que a teologia não é qualquer um que sai falando o que é o que é a doutrina revelada, né? Tem a igreja que tem o magistério, se eu não me engano, né? Mas, então ele fala assim: dizemos que a submissão da filosofia não é positiva, pois a teologia não possui os princípios para tratar dos assuntos filosóficos. Porém, a revelação e as autoridades legítimas estabelecidas para interpretá-la, essa autoridade é o episcopado em comunhão com o soberano pontífice, ou esse sozinho exercendo a infalibilidade de seu primado, né, então a infalibilidade papal, podem estabelecer que a filosofia se retire de tudo aquilo que as possa contradizer. Então, a teologia e a doutrina, né, a igreja não pode, tipo, que a igreja, por exemplo, lógico que tem, por exemplo, tem padres, bispos, né, cardeais que são filósofos, né, então eles também podem fazer filosofia, claro, mas aqui a gente está falando formalmente, né, não é apelação material, é apelação formal, né, quer dizer, a igreja, não enquanto pessoas que podem ser filósofos também, mas a igreja enquanto intérpretes, né, e responsáveis pela revelação, né, pela doutrina, né? Então, nesse sentido, eles não podem, por exemplo, falar para a filosofia o que ela tem que fazer, mas ela pode pegar, né, o conhecimento que ela tem da revelação e falar, ó, tem coisas aqui que a gente sabe que são verdade e isso você não pode contradizer, né? Na verdade, isso, no sentido, ajuda a filosofia porque são verdades que a gente não saberia de outra forma, né? E que verdade é verdade, no final das contas, é independente da ciência. Então, seja pela revelação ou pela razão, você sabe que algo
é verdade. Então, quando a doutrina, né, a igreja fala que tal coisa é assim, você sabe que você não pode violar aquilo, né? Mas ela não pode, por exemplo, fazer a filosofia em si. É lógico que na prática isso sempre vai ter dificuldades, né? O cara vai, ah, às vezes a igreja pode, não sei, tentar, alguma pessoa pode acabar passando dos limites e tentar entrar na filosofia, né? Não sei, mas a princípio ela não pode fazer a filosofia propriamente, mas ela pode, onde ela tem conhecimento, ela pode estabelecer esses conhecimentos, essa verdade e falar, a filosofia não pode violar isso, né? Seria isso. Então, só um comentário, né? Por exemplo, se você gosta do Olavo de Carvalho, ele fala que a filosofia é a unidade do conhecimento na unidade do ser, né? E aqui haveria uma certa separação entre a filosofia e a teologia ou a doutrina revelada, né? E aí fica, não tem nenhum problema, não quero falar que um está certo ou que um está errado, só que me parece que se você não inclui a teologia como parte da filosofia, né, primeiro que o ideal deveria ser você ter todas essas verdades, né, unidas teoricamente, né, o, o Cardeal Mercier criticou a separação entre filosofia e ciência, mas aqui parece haver uma certa separação entre teologia e filosofia, né? E se você, é claro que existe uma diferença entre aquilo que é natural e aquilo que é revelado, mas deveria ser o mais próximo possível, né? Uma não pode contradizer a outra. E o ato de criação de Deus foi único, né? Então, e a ordem seria única, né? Então, não pode ter uma separação também entre a filosofia, que na verdade é o conjunto das ciências, né? O ápice da ciência e a revelação, né? O, muito interessante quando o Olavo fala de Santo Agostinho, que justamente ele fazia isso, né? Santo Agostinho, ele explica como que vamos dizer assim, você tem a forma, você tem o ser, e os dois estão unidos numa coisa, né? Então ele falava, olha, todas as coisas são meio que um reflexo da Santíssima Trindade. Porque a Santíssima Trindade é o Pai, o Filho, né? Que é o Logos é como se fosse a forma das coisas, né? E tem o Espírito Santo que é a união entre elas, né? E todas as coisas no mundo são isso, são uma forma, né? O ser que dá ao ser essa forma e uma união entre as duas coisas. Então todas as coisas são uma analogia da Trindade. Então isso né? Ele está fazendo filosofia usando as ideias da revelação, né? E, então isso é bem interessante. E o problema é que se você separa, o São Tomás fala, assim, a teologia é a ciência mais nobre, né? Porque ela trata dos assuntos mais nobres, né? Mais dignos, e ela tem os princípios mais seguros, porque são os princípios que foram revelados para a gente pelo próprio Deus. Então, se você separa a filosofia, tem esse estudo, que tem os princípios mais nobres e trata do assunto mais digno que é Deus, se ele não faz parte da filosofia, você, ok, mas você não pode usar a filosofia no sentido que os gregos usavam, de um amor à sabedoria, porque você está excluindo a mais nobre da ciência, né? Não excluindo, mas você não está tratando diretamente, você não está incluindo a mais nobre das ciências no estudo que você está querendo chamar de sabedoria, né? Para os gregos eles podiam chamar esse estudo que é até a metafísica de sabedoria, porque era o melhor que eles tinham. A gente tem uma ciência, tem uma revelação, né? Então, não existe sabedoria nenhuma em você não considerar a revelação, né, cristã. Então, né, a gente entende, não estou criticando no todo a visão, né, mas é meio que uma questão de nome, né? Costuma se chamar de filosofia a parte racional, né? Mas um, filosofia no sentido de um amor à sabedoria, obviamente inclui o estudo da teologia e da revelação cristã, né? Só deixar esse detalhe, então não estou criticando um pouco, tô criticando assim só, na verdade, a nomenclatura mesmo, né? Ah, e se você quiser tomar filosofia no sentido etimológico também, né? Não é porque os gregos filosofia o amor à sabedoria, que hoje em dia a palavra tem essa ressalva, né? E que também são ideias minhas, então não ninguém é obrigado a aceitar, né? Então, na verdade, aqui no texto ele faz como ele fala em francês, um coup d'œil sobre a história da filosofia, né? Um golpe de olho, né? Uma bisoiada, como a gente diz em bom português, né? Uma olhadela
na história da filosofia, só que é bem simples, bem curto, né? Ele até fala de bastantes nomes, mas ele não entra em profundidade, então eu achei que não era interessante tratar disso. Tem uma outra coleção de textos do Cardeal Mercier em que o De Wulf, Maurice De Wulf, que também deveria conhecer o Cardeal Mercier, né? Eles são os dois belgas da mesma época, tomistas, né? E ele trata em mais detalhes a história da filosofia, que talvez eu traga, né? Também tem a história da filosofia do Padre Balmes, né? Com certeza a gente vai falar disso em algum momento, mas como eu achei que era bem simples, às vezes ele só menciona, tipo, tais caras são empiristas e passa pro próximo, né? Porque eu acho que, na verdade, ele vai dialogar com as várias escolas de filosofia, fazer as críticas que ele acha cabíveis, né, durante os 5 volumes do curso de filosofia, né? Então, é só uma visão bem curta e eu achei que não tinha muito para que falar, né? Aí ele passa então para os traços distintivos da filosofia de São Tomás, que na verdade ele não entra assim nos traços mesmo, mas ele só fala algumas características assim de cima, né? Então ele fala assim: "Ah, o que é portanto que caracteriza a filosofia do Doutor Angélico? Tem que se distinguir de princípio, né, o fundo, depois a forma e o método de exposição da filosofia. Então chama de exatamente o fundo, né, o fundamento, talvez. Vocês me desculpem, eu vou olhar aqui rapidinho. Fond. É o fundo seria, né? Pelo menos o Google Tradutor diz isso, né? Ver dicionário aqui. A parte mais baixa, né? A parte oposta à entrada, né? Sim, então o fundo, né? Então acho que nesse sentido de o fundamento, né? A base, né? Talvez. Então, com relação ao fundo, a filosofia de São Tomás oferece esses traços distintivos. Primeiro, ela respeita fielmente a subordinação da razão com os ensinamentos revelados. Então você vê também aquele negócio que eu falei, né? Quer dizer, você não pode, não tem sabedoria em você não levar em consideração a revelação cristã, né? Mas, de qualquer forma, então, primeiro, respeita fielmente a subordinação da razão aos ensinamentos revelados, combina prudentemente a pesquisa pessoal com o respeito à tradição, ela une harmoniosamente a observação com a especulação racional, a análise à síntese, né? A análise, a especulação, é interessante que ele faz uma relação entre a análise seria a observação, né? Lógico que não é só isso, mas e a especulação racional com a síntese, né? Porque a análise vem de você pegar o objeto, né, e decompor ele nos universais, né? Então vem pelo menos parte da observação e a síntese é o aspecto mais racional, né, em que você está pegando uma ideia, vem da relação com a outra, né? Então, só para que a gente falou disso, né, nos vídeos do Padre Jorge, né, síntese e análise e tal. Então, quanto ao primeiro ponto, São Tomás argumenta a necessidade da revelação com a qual a razão deve se conformar. Sem a revelação, as verdades racionais a respeito de Deus chegariam apenas a poucos homens, e com muitas distorções e erros, porém a saúde do homem depende dessas verdades, né? É um argumento bem interessante, até, quer dizer, não, quase como se a gente não poderia ficar sem a revelação, né? Então, quanto ao segundo, São Tomás mantinha-se no direito de pensar por si mesmo, mas respeitava os ensinamentos dos anteriores. Aí ele cita alguns livros aqui, eu acho que ele fala assim, ver S. Tálamo, Le Aristotelisme de la Scolastique. Então, provavelmente, eu acho que acho que daqui capítulo 10, né? Acho que isso era sobre as diferenças entre o aristotelismo da escolástica e o aristotelismo escolástico. Não, entre o aristotelismo de Aristóteles e o da escolástica, né? O cardeal Mercier coloca então um fato que prova o espírito crítico de São Tomás, consciente das incorreções e das lacunas das diferentes versões que estavam em voga nas obras de Aristóteles que ele tinha naquele momento, ele toma o cuidado de colecionar e de estudar diversas traduções. Depois ele pede, obtendo seus superiores, que o religioso da ordem São Domingos, né? Que era a ordem dele também, né? Ele também era dominicano, que residia na Grécia, a buscar um texto mais fiel. Foi assim, parece que um belga, né? Então o cardeal Mercier também puxando a sardinha para os conterrâneos dele, o chamado Guillaume de Mourbec, que foi buscado com essa missão científica. Então, quer dizer, também o São Tomás, né, ele não é que tipo, Aristóteles falou isso.
E ele aceitou. Porque ele também falou, opa, peraí, mas tem, como é que é? Tá aqui no texto, mas parece que tá estranho isso aí, né? Então ele teve um espírito crítico também de ver certas dificuldades e falar, opa, a gente precisa de uma versão mais fiel do texto. Quer dizer, ele não aceitou qualquer coisa que entregavam para ele e falavam que era Aristóteles, que era filosofia assim, e ele aceitava. Ele tem todo assim crítico, né? De não aceitar qualquer coisa, né? Aí quanto à forma de exposição, o estilo de São Tomás é conciso, sóbrio e a exposição das ideias é simples, sem os floreios retóricos e alegóricos ou mitos platônicos que atrapalham o avanço do pensamento. O pessoal platônico discordaria um pouco, talvez, né? Mas as deduções são precisas, apresentadas silogisticamente. Quanto à didática, o método de São Tomás é bastante característico. Ele traz uma série de argumentos de autoridade e objeções à sua tese. É que também na teologia você usa argumentos de autoridade, né? Porque tem uma revelação e tem pessoas que receberam essa revelação, né? Então a autoridade é importante nesse caso, né? Isso é para chamar a atenção para o estado da questão e para o problema a resolver. Ele examina a questão com severidade do procedimento silogístico de maneira a dissipar as sombras que ele mesmo fez acumular. Então, basicamente com isso a gente termina a introdução aí, introdução neotomista à filosofia. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam, compartilhem. Se puderem, ajudem no tipo aí. E acho que esse é o último vídeo do ano. Então, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. E um ótimo ano com muitas, muitas bênçãos de Jesus para vocês, beleza? Valeu, galera. Até mais.